Deus tem uma palavra hoje para o seu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Então vamos ler um texto profundo, um texto conhecido, um texto muito importante da Bíblia Sagrada e que todos nós conhecemos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 48 e 49. Quando o filisteu, quem era esse filisteu? Golias, começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Amém? Um texto muito conhecido, a gente vai falar sobre ele no decorrer desta mensagem. Antes eu queria contar uma história para vocês. Desde que Valentina estava na barriga de Viviane, eu assumi alguns papéis em casa, né? Durante a gravidez, né? Lavava louça e tantas outras coisas, mas assim, uma das minhas tarefas que continuou é o supermercado. Eu sempre vou ao supermercado, então às vezes a gente chega de viagem, eu abro a geladeira e está igual uma piscina, só tem água. E aí eu tenho que ir ao supermercado e aí eu vou fazendo lá as compras. Aqui em São Carlos é muito interessante porque vocês falam pedido, né? Tipo, eu vou fazer pedido. Você que está vendo isso em outro estado, em outra cidade, pedido aqui na verdade é compra, né? Tipo, você vai ao supermercado, né? Isso aqui em São Carlos, interior de São Paulo, eles chamam de pedido. Não é? Eu fui fazer pedido. E aí eu fiz lá uma lista, mas sabe aquela coisa, né, homens? Vocês que fazem o mesmo papel que eu, a gente sempre esquece alguma coisa. E aí eu sempre peço, Viviane, vai anotando tudo que eu tenho que comprar. E aí ela vai e anota, mas ela também esquece. E eu me lembro de uma coisa que aconteceu aí há alguns meses. Ela disse assim para mim, amor, por favor, compre uma esponja para lavar a mamadeira da Valentina. Ou uma das mamadeiras, ou todas as mamadeiras, porque a Valentina tem 3, né? As 3 para suco. Eu não entendo por que ela tem 3, mas tem 3, né? É igual o sapato, né? Para que ter tanto sapato? A Valentina ainda não sabe o que é isso, mas já a mamadeira ela sabe. Então tem 3. Imagina a hora que ela entendeu o que é sapato, né? Então você imagina 3 mamadeiras, né? E a Viviane precisa de uma esponja. Ela falou que ela precisava de uma esponja diferente que não arranhava, porque se arranhasse a mamadeira juntaria sujeira, essas coisas que eu não entendo. E ela disse assim para mim, por favor, compre a mamadeira, a esponja para lavar a mamadeira da Valentina. Mas era tanta coisa que eu tinha que comprar. Eu falei, como que é essa esponja? Ela falou assim, ó, ela vende única, não é aquelas de 3, tá? E ela falou que não era amarela. Na verdade, assim, ela falou a cor, mas eu não lembro. Aí eu fui, comprei tudo e tal. A hora que eu tô no caixa, eu lembro da bendita esponja. Aí eu volto. Aí eu falei, meu Deus, se eu ligo para ela, ela vai falar, não prestou atenção no que eu falei, né? Ou só a minha mulher que fala isso? Aí eu falei, e agora, Deus, eu preciso lembrar, qual é? Aí eu lembrei que não era um pacote de 3, era uma sozinha. E eu lembrei também que não era amarela. Aí eu falei, e agora? A primeira que eu vi, bonita aqui, azul, falei, que legal, eu vou levar essa esponja, né? E comprei essa esponja azul e branco, né? Eu levei para ela. E aí cheguei todo feliz porque eu paguei caro nessa esponja. Ela era bem mais cara que as outras. Aí eu comprei, né? Cheguei lá, todo feliz, achando que eu ia ser elogiado. E quando ela olha, ela... O que é isso aqui? Eu falei, a esponja, você gostou? Ela, amor, eu falei pra você, não era... Eu falei, mas você falou, mas você falou que não era amarela. Eu falei que era rosa. Eu falei, era rosa. Então, mas eu comprei de menino. Ela disse, não era essa. Aí ela tirou, foi usar e percebeu que não era de fato. E aí ela jogou, para não falar
Ela jogou mesmo, lá no fundo do armário, e disse, não era essa, tudo bem, e usou a outra lá até eu achar a rosa, e até hoje eu não achei essa rosa, a verdade é essa. Às vezes eu me pergunto se ela existe. Mas o fato é que, um pouquinho antes desse acontecimento, Valentina fez uma grande obra de arte. Aliás, assim, acho que ela achou que era Picasso. Ela pintou as paredes do apartamento com giz de cera. Eu já vou avisando, quem der giz de cera de presente para minha filha, vai se ver comigo. Porque Valentina fez uma grande obra. E criança, quando está quietinha, né, você pode ver que está fazendo alguma... E estava. Gente, não foi só um giz, não. Ela usou todos. E foi para lá. Sabe, a parede da sala, que era branquinha. Enfim, ficou multicolorida. E aí, então, Viviane, como toda mulher que vê a sua parede pintada, né, ficou desesperada. E já falou para mim, vai ter que pintar. Eu, ai, meu Deus, falei, tá bom, depois a gente vê isso, querida. E aí ela ligou para a mãe dela, desesperada, né? A mãe dela mora em Avaré, e aí contando o que aconteceu, e aí a mãe dela disse assim, olha, fique tranquila, quando você vier aqui eu vou te ensinar um truque que vai resolver o negócio. Aí nós vamos para lá agora, recentemente, e a Viviane achou que fosse aprender alguma dessas lições caseiras, essas receitas que toda mãe tem, né? Tipo, pega uma folhinha verde, pega um negocinho assim, mistura tudo e tal, e passa na parede. E de repente a mãe dela falou, não, eu vou pegar ali um negócio para te ensinar e tal. E de repente a mãe dela volta com uma esponjinha azul. Oh, Jesus! Eu imagino o choque da Viviane, assim, tipo, conta pro Juliano ou não conto? Conta ou não conto? Porque eu não vi essa história. Eu fiquei sabendo assim, bem depois. E aí então Viviane disse, a mãe dela, ela chama esponja mágica, estava escrito no saquinho, que saquinho? Não, eu tenho uma esponja dessa, mãe, não precisa, fica tranquilo e tal. Só que a Viviane de verdade, ela não acreditou, né? Como eu também não acreditaria dizendo que uma esponja iria apagar tudo que Valentina fez. E de fato, Viviane foi lá e pegou o papelzinho, estava escrito que não precisava nem usar produto químico, nem sabonete, nem detergente, nem nada. E ó, parece que eu estou fazendo propaganda dessa... E aí ela passou... Gente, não é que limpou tudo. Agora eu preciso dizer para vocês, mulheres, depois vocês pensam em comprar, mas dá uma olhada para mim agora, porque senão você vai fugir da mensagem, né? Porque você já começa a pensar, amanhã eu vou comprar, amanhã... Não. Por favor, já começa a pensar onde precisa ser limpo lá na sua casa. Olha aqui para mim. E Viviane me contou agora, essa semana, tudo isso que aconteceu, algum tempo depois. Acho que Deus tocou no coração dela, né? E ela teve que reconhecer. Sabe aquela esponjinha que você comprou errado? E ela me contou toda a história. E de repente, a luz da inspiração do Espírito Santo. E aí, como vocês que já estão aqui, vocês que veem os vídeos, vocês sabem que Deus me usa dessa forma. Das coisas simples do dia a dia, Ele me ensina grandes lições. Eu gostaria de compartilhar algumas dessas lições com vocês nessa noite. E a primeira grande lição, queridos, é uma lição muito óbvia, que muitas vezes a gente não se atenta. O que não resolve o seu probleminha hoje, pode resolver o seu problemão amanhã. Eu vou repetir. O que não resolve o seu probleminha hoje, pode resolver o seu problemão amanhã. Às vezes a gente tem a impressão que a gente fala assim, Deus, o senhor está entendendo errado, não é possível. Eu vou ao encontro de encorajamento. Eu escrevo naquela caixinha, que agora é uma caixona. Eu faço um pedido de oração. Eu já não sei quantos papeizinhos eu coloquei lá. E parece que quanto mais eu peço, o senhor entende errado. Eu peço uma esponja rosa, vem uma azul. Os rabiscos estão aumentando na minha vida. Está uma sujeira danada, eu não sei o que fazer. Fala a verdade. Às vezes você não tem essa impressão? Às vezes você não tem a impressão que Deus errou? Parece que Ele ouviu errado.
parece que ele não entendeu o que você realmente precisa, e aí ele vai e coloca nas tuas mãos algo que não tem nada a ver. Aí você fala, tá, e o que eu faço com isso? Essa simples história, nos mostra algo profundo que é muito importante que você entenda nesse momento que você está vivendo. Muitas vezes, Deus vai colocar na sua mão, vai colocar diante de você, algo que você vai julgar que veio errado. Você vai julgar que aquilo não faz sentido naquele momento, que não é aquilo que vai resolver o seu problema agora. Mas entenda uma coisa, querido. Deus não erra. E quando você ora e você entrega uma situação diante dele, nada a partir daí é em vão. E você precisa entender isso. O problema nosso é que a gente se desespera, muitas vezes a gente joga coisas fora, a gente descarta, a gente fica bravo e a gente atrapalha todo o processo, porque a gente não entendeu ainda que ele está entregando na nossa mão é muito mais precioso do que a gente julgava ser. O próprio Davi, o rei Davi, rei conhecido em toda a história, não apenas de Israel, mas a história secular, todos nós conhecemos a história do rei Davi, e nós vamos falar um pouco sobre esse texto que nós lemos depois. Mas agora eu gostaria de falar de um outro episódio do rei Davi que se encaixa muito bem nessa situação que eu estou me referindo. A Bíblia diz que Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei, o rei Saul, o rei de Israel, que tinha medo que ele tomasse o lugar dele. E na verdade Deus já tinha prometido para Davi o lugar, mas Davi não queria confusão com o rei. Davi sabia esperar. E Davi, para não ser morto, ele teve que se aliar aos inimigos. E um dia, esses inimigos iam partir para uma guerra, e Davi e todos os seus homens, naquela altura eram 600 homens, os valentes de Davi, eles se reuniram e partiram em batalha. Mas aí os príncipes daqueles inimigos, que agora eram aliados de Davi, desconfiaram de Davi e disseram, poxa, vai que ele se revolta contra a gente, então é melhor que ele fique. E então Davi voltou para casa, triste, sem entender, dizendo, poxa, o que eu fiz? E ele voltou para sua cidade, chamada Ziclag, onde ele estava com todas as suas famílias, as mulheres de seus servos, de seus soldados. E quando ele chega nessa cidade, ele tem uma surpresa desagradável. Outros inimigos, os amalequitas, que era uma tribo, um povo muito mau, tinha invadido aquela cidade. E tinha colocado fogo em tudo, e tinha levado filhos, as mulheres, as famílias, tinha levado tudo. Davi ficou desesperado. Todos os soldados ficaram desesperados. Imagina, você volta para casa e descobre que você já não tem mais casa. A casa foi queimada e levaram todos a sua família como prisioneiros. E aí então, aqueles próprios amigos de Davi queriam apedrejá-lo. Então Davi chorou, foi na presença de Deus e disse, Deus, eu devo perseguir esses inimigos, mas onde eles estão? Ninguém sabia para onde eles tinham ido. Já tinha se passado um tempo, e aí? E Deus disse para ele, vá, porque eu vou entregar de volta as mulheres e os filhos e tudo que é de vocês. E Davi partiu com seus soldados, em busca de quem? Dos amalequitas. De quem? Dos amalequitas. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, eles não encontram os amalequitas. Eles encontram um egípcio. Um egípcio que estava caído no chão, estava machucado. Agora você imagina a situação. Deus, eu pedi para encontrar os amalequitas. Por que eu encontro um egípcio? Um egípcio, o senhor entendeu errado. Os soldados de Davi agiram assim. Disseram para Davi, mata esse cara, o que esse cara está aí? O que esse cara? Mata ele. Ele vai atrapalhar a gente, vamos partir, vamos atrás desses adversários que estão com a nossa família, Davi. E Davi diz, uau, isso é demais. Davi tinha um olhar que os outros à sua volta não tinham. Davi disse, ninguém vai mexer com ele não. Davi foi lá. Gente, é bom você pensar a situação de Davi, a pressão que ele estava, a pressão que poderia ser tarde para encontrar a sua família. Tudo isso na cabeça do cara. Ele para.
vai lá para ajudar aquele egípcio que estava caído. Cura as feridas dele. Restaura a saúde dele. E os caras não entendiam isso, diziam, mas que Deus é esse, Davi? Você pede para encontrar os amalequitas, você encontra um egípcio que ainda vai atrasar a nossa caminhada. Só que o egípcio melhorou e conversou com Davi e revelou para Davi que na verdade ele era servo, ele era escravo de um amalequita. E ele ficou doente, então o seu senhor deixou ele no meio do caminho. Ele era escravo do povo que tinha roubado as famílias dos soldados e de Davi. E sabe o que ele fez? Contou onde eles estavam. Davi não perdeu tempo. Chegou rapidinho a tempo de pegar todas aquelas pessoas. O que parecia perda de tempo, na verdade, foi ganho. O que parecia, na verdade, que Deus tinha errado, na verdade era um acerto. Ei. Às vezes Deus coloca pessoas no meio do seu caminho, você fala, mas o que eu tenho a ver com essa pessoa agora? Ela está com um problema, eu vou parar, não basta os meus problemas, eu tenho que correr, são tantas coisas para eu fazer, não vai dar tempo. E aí você deixa essa pessoa no meio do caminho e fala, eu vou embora. E você não consegue perceber que Deus está colocando uma esponjinha mágica na sua mão. E muitas vezes você está descartando ela. E essa esponja é fundamental para você resolver um problemão ali na frente. Quantas vezes Deus coloca diante de nós aquilo que nos confunde, porque a gente tem um padrão, a gente tem uma expectativa de solução, e você não pode ter isso. Quando se trata de Deus, você não pode ter um padrão de solução. Você não pode achar, a minha solução é essa, vai vir por aqui, assim. Ei. Por isso Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele faz da forma como Ele quer. Por isso Ele é Deus e você não. Então assim, por favor, seja espiritual a partir dessa mensagem e comece a identificar na sua vida aquilo que vem para você resolver um problemão lá na frente que você ainda não notou. Então não descarte nada do que Deus coloca na sua frente. Nenhuma pessoa cruza o nosso caminho a partir do momento que você fez uma oração, querido. Entenda o que eu estou falando. Davi estava embaixo de uma oração, ele havia orado, ele havia colocado isso diante de Deus. E aí é diferente. Porque muitas vezes pessoas cruzam o nosso caminho, mas nós não estamos embaixo dessa oração. E aí pode ser para te atrapalhar de verdade. Mas uma vez que você confia em Deus, pede a Ele uma solução. Ei, cruzou o seu caminho, não foi em vão. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não está vendo esse vídeo aí à toa não, filho. Ei, queridinha, você não acessou o YouTube porque viu lá no Facebook, você que está aqui nesse encontro de encorajamento, você não está vendo isso, você não está aqui à toa não. Você não veio aqui porque alguém te convidou não, Deus não erra. Deus não erra. Porque de repente a palavra que hoje você está ouvindo não resolve o seu probleminha hoje, mas vai resolver o seu problema amanhã. Quantas vezes eu ouvi uma mensagem e dizia assim, mas essa mensagem não era... Não, querido, antes de terminar a semana, eu percebi que aquela mensagem era para o final daquela semana. Aprenda a não descartar. Vou contar uma história para vocês de um amigo, contou para mim, a igreja dele estava em expansão, precisava crescer. Só que precisava de dinheiro para comprar terreno, para crescer, para construir. E a igreja estava crescendo, mas não tinha dinheiro. E aí então, um dia, o gerente, o diretor de um hospital foi lá na igreja falar com o pastor e disse assim, olha pastor, eu vim aqui porque o nosso hospital está passando por dificuldades. Imagina assim, eu no lugar desse pastor, dizer, Deus, espera aí, eu estou pedindo dinheiro para construir uma igreja, eu estou pedindo dinheiro porque o povo está aqui sofrendo, porque nós precisamos crescer, precisamos aumentar esse lugar, as pessoas não estão confortáveis aqui, e o senhor manda alguém com dificuldade pedindo ajuda? Eu faria isso, eu pensaria assim, fala que você não. Não?
Por que às vezes você está passando maior dificuldade, alguém te pede dinheiro, você fala... Você fala, Deus, eu estou passando dificuldade, eu estou no especial. E aí vem alguém e me pede dinheiro. Deus te testa toda hora. Porque falar assim, olha, quando eu for rico, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver um emprego, quando eu melhorar meu salário, eu vou ajudar todo mundo que pedir. Tem um fundinho assim, tipo uma mosquinha assim passando, assim só para... Fala sério. É nessa hora que você mostra de verdade quem você é. Aí o diretor do hospital disse, vamos ajudar, o senhor pode ajudar? Aí ele foi lá, estudou toda a planilha, viu que não era um problema de administração, era um problema de recursos mesmo. Ele falou assim, é o seguinte, eu vou contigo, os empresários dessa cidade, nós vamos um por um e nós vamos pedir para ver o que eles podem fazer. E aí eles começaram a ir juntos, nos empresários da cidade, uma cidade muito grande no estado de São Paulo. E aí foram, todo mundo não. Aí chegou um empresário, o empresário disse assim, deixa esses papéis aí, eu vou dar uma checada nesses papéis. E ele checou os papéis, chamou depois lá o pastor, chamou lá o diretor lá do hospital, e aí ele disse, olha, eu vou ajudar com um valor, não me lembro, mas eu acho que R$150 mil por mês, durante um ano, e quando terminar esse ano, nós vamos atrás de outros empresários e tal. Legal. Só que aí o que aconteceu? Esse empresário começou a se reunir com maior frequência com o pastor e com o diretor. E aí eles começaram a conversar. Esse empresário foi à igreja. E aí esse empresário tinha a mulher dele que estava doente, a mulher foi curada. E aí esse empresário um dia chega para o pastor e fala, vamos ampliar esse negócio aqui? Aí o empresário que tinha um shopping, eu tenho um shopping, falou, vamos dar 2 lojas aqui dentro desse shopping aqui para a igreja, para a construção. Agora vamos voltar lá atrás. E se o pastor olhasse e falasse assim, eu não posso ajudar, querido. Queria muito ajudar o hospital, mas não dá. Deus não erra. Deus resolveu 2 problemas em um só. 3 problemas em um só. Ajudou o hospital, ajudou o empresário a conhecer Jesus e ajudou a igreja. Entendeu o que é que eu desenho igual a Valentina? Nada é por acaso na sua vida, filho. Entenda isso. Então, a primeira lição diante dessa história, guarda isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Que não resolve o seu probleminha de hoje, vai resolver o seu problemão de amanhã. Amém? Amém? Segunda coisa, segundo ensinamento, segunda lição que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. Até a borboletinha deve saber aqui a segunda lição. A Viviane descobriu fora que tudo que ela precisava estava dentro de casa. Ela precisou ouvir da mãe dela que a esponjinha que ela tinha jogado dentro do armário estava lá dentro da casa dela. Às vezes você precisa ouvir fora para você começar a enxergar e valorizar coisas que você não percebeu que estão dentro. Eu ouço tantas pessoas dizendo assim, porque o meu marido, porque ele, porque isso, porque aquilo. Eu ouvia sempre um casal falando isso, casal novo. E essa moça aí, ela dizia, falava dos defeitos do marido. E aí acabaram o casamento, infelizmente terminaram o casamento. E aí então ela já teve vários namorados. E aí esse rapaz arrumou uma namorada. E esses dias eu estava vendo no Facebook lá e essa namorada nova dele fazendo uma declaração para ele.
elogiando ele por coisas que a ex dizia que ele não tinha. Eu espero que ela tenha bloqueado ele. Porque se não bloqueou, meu Deus, já pensou? A mulher falando tudo que ele tinha, que ela achava que ele não tinha. Corta os pulsos, gente. Vamos dar uma olhada dentro da nossa casa. Vamos dar uma olhada, valorize a sua esposa, valorize o seu marido. Ei, será que os professores dos teus filhos vão te surpreender durante a reunião dizendo assim, a sua filha, ai, que doce. Ela divide... Assim, não, mas eu sou mãe da... Não, então ela divide, ela é um amor, ela briga... Não, peraí, a minha filha? Será que não tem duas com o mesmo? Não, ela aí, mamãe. Você olha e fala assim, quem é você? Boa, quem é você? De onde você veio? Sai desse corpo. Eu vejo isso todo dia, gente. Eu recebo mensagem de pessoas assim, mas eu recebo depois. Depois. Porque na hora você não percebe o que você tem dentro da sua casa. Sabe por que você não percebe? E é simples isso. Porque Viviane não conseguiu identificar a importância dessa esponjinha azul e branca. Por quê? Porque ela não servia para aquilo que ela precisava. Sabe por que muitas vezes a gente não está observando o valor das pessoas que estão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro. E a gente precisa ouvir de fora, porque a gente está querendo usar de forma errada. Cada esponjinha é feita por uma finalidade. E o que a gente está vendo, viu, pais? É querer que o filho, que a filha, sirva exatamente para aquilo que você acha que ela deve servir. Só que de repente a funcionalidade não foi essa para que Deus criou a sua filha e o seu filho. Por exemplo, não adianta a Viviane querer que eu arrume o chuveiro em casa, porque eu não fui feito para isso. Então, se ela fosse olhar simplesmente para os trabalhos de casa, eu estava na rua. É esse o nosso problema. O problema é que a gente olha para as pessoas e a gente condiciona essas pessoas. Se elas não fizerem aquilo que a gente acha que elas têm que fazer, elas não servem para nós. Se você não pode me responder aquilo que eu preciso saber, se você não pode ser importante para mim no momento que eu preciso, eu te descarto. E aí você descarta algo que você não conseguiu identificar nessa esponjinha, e aí alguém lá de fora diz para você, mas graças a Deus que Viviane tinha só colocado no armário, porque ela me confessou depois que chegou a jogar no lixo. E tirou. Porque falou, vai que um dia, sei lá, que passou na cabeça dela, se ela pensou que eu fosse ficar bravo, sei lá o que era. Jogou no lixo, foi lá e pegou de volta. Ainda bem que ela pegou de volta, mas quantas vezes, quantas pessoas estão jogando coisas de valor fora, porque não entenderam o valor. Gente, hoje eu sou a pessoa de fora que está dizendo para você, dá uma olhadinha dentro. Você ouviu tanta coisa aqui hoje, dá uma olhadinha dentro para ver se realmente você não tem já aquilo que você acha que não tem. E quando eu digo isso, eu digo dentro de você também. Porque o nosso papel aqui, no encontro de encorajamento, é mostrar para você aquilo que você já tem dentro de você e você ainda não percebeu. O Espírito Santo. Porque às vezes você está indo para um lugar, vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, aí vai ver o horóscopo do dia, aí vai ver lá a cartomante não sei o quê, aí vai do não sei o quê, e vai vai no encontro, vai na igreja católica, vai na igreja... Até não tem mais lugar, e fala assim, não existe mais lugar para mim. Eu vou esperar as viagens espaciais. De repente na Lua eu encontro. Cara,
E às vezes o que você está procurando está aí dentro de você e você não viu. Você sabe por quê que você não viu? Porque você está jogando o Espírito Santo às vezes no lixo. Você está inutilizando ele, você está deixando ele de lado. Ele está dizendo para você: ei, me ouça, eu posso limpar os rabiscos que você fez na sua vida. Eu posso limpar a sujeira, eu posso tirar tudo encardido, as manchas do seu passado, eu posso tirar tudo de dentro de você, e você está procurando em outro lugar aquilo que sempre esteve dentro de você. Uau, que espiritual! Dentro de você. Dá uma olhadinha aí. Terceira e grande lição. Eu queria me concentrar um pouco mais nela. E essa terceira lição não é para você que se viu como Viviane diante da esponja, mas é para você que se viu como a esponja diante da Viviane. Eu estou falando com algumas esponjinhas aqui nesse momento. Estou falando com algumas esponjinhas especiais, e eu vim aqui lembrar você, esponjinha, para que você foi criado. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui hoje que foram rejeitadas, que são rejeitadas. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui hoje que foram deixadas de lado, te deixaram de lado. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui hoje que se sente um nada, que você sempre olhou para você e pensou: para que eu nasci? Eu não sirvo para nada, porque colocaram isso para você, você ouviu isso a sua vida inteira. Se não por pessoas, o próprio Satanás, o próprio diabo soprou na sua cabeça: você não serve para nada. Te usaram de forma errada, esponjinha. Por isso você está aí tão ferida, tão machucada. Por isso que muitas vezes você já não acredita em nada. Por isso que muitas vezes você está ferida. Por isso que você muitas vezes já está desistindo de tudo, porque te usaram da forma errada. E quando viram que você não servia para aquilo que aquelas pessoas ou aquela situação exigiam naquele momento, só fizeram deixar você de lado. E você olha para você hoje e fala: e aí? Para que eu sirvo? Por que eu estou aqui? Eu não dou certo em lugar nenhum. As coisas não acontecem na minha vida. Parece que todo mundo é contra mim. É com você, esponjinha, que eu estou falando. Você tem que entender uma coisa, esponjinha. Esponjinhas especiais são criadas para missões especiais. Esponjinhas especiais são destinadas a trabalhos especiais. E se você foi deixado de lado até agora e não enxergaram a sua funcionalidade, não enxergaram o propósito da sua criação, é porque ainda não chegou o momento de você ser revelado. Porque Deus não erra. Eu vim aqui nessa noite com essa simples analogia para mudar a sua forma de enxergar a vida. Porque Deus tem uma esponjinha especial como você, para levantar em momentos especiais. E quando a gente olha para a história do Brasil hoje, a gente está vendo esponjinhas que a gente nunca tinha ouvido falar. Você fala: quem é essa esponjinha? Eu nunca tinha ouvido falar desse homem. Eu nunca tinha ouvido falar. Quem é esse cara? Quem é esse cara de Curitiba? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Tem tanta esponjinha que Deus está levantando para o momento certo para limpar a sujeira desse Brasil.
eu não desacredito desse país. Eu acredito não pelos homens, não pelos protestos, não por aquilo que a gente vai para a rua fazer, eu acredito porque eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele guardou as suas esponjinhas, porque a história bíblica me diz isso. Ele sempre guarda as esponjinhas especiais para os momentos especiais. Ei, se você ainda não se encontrou, ou se ainda não te encontraram, porque ainda não chegou esse momento especial. Mas eu queria dizer uma coisa para você: Deus vai te levantar para limpar sujeiras que você nem imagina que você é capaz de limpar. Deixa tentarem as esponjinhas normais, as amarelinhas, as rosinhas, porque Viviane tentou todos os outros tipos de esponjas, até ela perceber que nenhuma delas resolvia o problema. Então ela descobriu que a única que resolvia o problema era aquela que ela tinha desprezado. Ei, eu estou dizendo uma coisa para você muito séria. Não fique irritado porque uma esponjinha se levantou no seu lugar, não. Não fique irritado não porque pegaram outra esponjinha e estão tentando usar para aquilo que você achava que você poderia fazer e não deram a mínima para você. Vai chegar a sua hora. Deus vai usar você, mulher, para limpar a reputação das mulheres. Deus vai usar você para limpar a reputação dos casamentos, porque ninguém acredita mais na imagem do casamento. Deus vai usar você. Deus vai usar você para limpar a imagem do Brasil, que vive uma corrupção e ninguém acredita mais. Deus vai usar a gente para limpar a imagem da igreja que está desacreditada. A história da Bíblia é assim. É que às vezes as pessoas não percebem. O povo judeu estava pedindo uma esponjinha para Deus. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nos mande uma esponjinha para a gente limpar aqui o Império Romano. Aí Deus manda uma outra esponjinha. Aí eles vão para aquela esponjinha. Essa esponjinha que está vindo um jumento? Jesus no jumentinho. E eles esperavam o rei imponente para limpar, a esponja para limpar o reino. Só que eles não entendiam isso. Eles sabe o que fizeram? Descartaram. Pegaram essa esponjinha. Bateram nela. Feriram ela, arrancaram pedaços dela. Colocaram ela numa cruz. Crucificaram Jesus. E quando Jesus morre, o véu do templo se rompe, a terra se abala, e eles matamos o Filho de Deus. Eles não entendiam. Eles queriam uma esponjinha para limpar o reino, o Império Romano. E Deus estava mandando para eles uma esponjinha para limpar o império das trevas. Eles queriam limpar o Império Romano. Deus manda uma esponjinha para limpar o império das trevas. E graças a essa esponjinha, nós estamos aqui nessa noite. Graças a essa esponjinha, que não apenas se deu, mas ressuscitou e vive, é que nós somos limpos. A Ele, Jesus, a glória para todo o sempre. Então, por favor, não façam como fizeram com Ele, não crucifique. Mas agora se veja como a esponjinha, porque muitas vezes é assim que eles fazem com você. É assim que a vida faz com você, porque ainda não entenderam para que você foi criado. Aí você fala, Juliano, o que isso tem a ver com a história do gigante? De Golias? O que isso tem a ver com Davi? E aí a gente olha para aquele texto que a gente leu lá no começo. E aí então nós vamos imaginar toda aquela situação. A diferença é que nós vamos trocar agora a esponjinha por uma outra coisa, mas o significado é o mesmo. Aqui havia um grande problema, e um problema chamado Golias. Esse homem se levanta e desafia todo o povo, desafia o rei, desafia os soldados, os comandantes,
Não havia ninguém capaz de enfrentar aquele homem. Golias era grande, era forte. Golias era um gigante. Eles estavam diante de um problema. Eles precisavam de uma esponja especial para limpar aquele filisteu, limpar aquela situação. E aí, eles não conseguem identificar que eles tinham dentro o que eles precisavam para matar, para acabar com aquele Golias, para acabar com aquele gigante. E agora eu quero que você entre comigo no cenário dessa guerra. Ali havia uma multidão, homens fortes, homens que venceram batalhas, soldados experientes, mas não apenas soldados. Tire os seus olhos dos homens, porque eu não estou falando deles agora. Eu estou falando de um arsenal. Não é de bazuca, não é de 12, não é de 7,65, não é de revólver, não é de nada disso não. Eu estou falando de espadas. Eu estou falando de lanças. Eu estou falando de flechas. E eu imagino o diálogo, se pudéssemos entender o diálogo entre essas três armas. E então a espada dizendo: eu já cortei centenas de milhares. Eu vou vencer esse gigante. E aí então vinha a lança e dizia: eu sou forte, eu já furei e transpassei milhares, centenas de milhares. E aí vem a flecha dizendo: eu sou rápida e certeira, eu já acertei muita gente. Imagine você, se ali tivesse uma banca de aposta, quem é que vai matar? Ou com que nós vamos matar Golias? Com que nós vamos derrotar esse gigante? Será com a espada? Será com a lança? Será com a flecha? E eles não conseguiam enxergar uma outra arma, porque essa arma estava debaixo dos pés deles. Uma pedrinha. Agora eu não te chamo mais de esponjinha, vou dar uma melhorada, vou te chamar de pedrinha. Pisar em você, pedrinha. Você está vendo a disputa da espada, da lança e da flecha? Não te enxergaram porque estão com os pés em cima de você. Mas escute o que eu vou dizer agora. Quando o rei e os comandantes não enxergam o seu valor, Deus levanta um menino. Os que de dentro não conseguiam enxergar, então Deus levanta alguém de fora. Um menino, 17 anos. O nome dele? Davi. Davi, um menino. E esse menino consegue enxergar aquilo que eles não conseguiram. Tentou colocar uma armadura nele, ele diz: não vou com a armadura, isso não fica não. Deram uma espada para ele, ele não conseguia nem pegar a espada. Ele: não! Porque havia um propósito para aquele momento. Por favor, não olhe para Davi agora. Olhe para a pedrinha. Porque você é a pedrinha. Você é a esponjinha, você é a pedrinha. O rei não te viu. Os comandantes não te chegaram. Então Deus levanta um menino. Eu sou esse menino nessa noite. Eu vim fazer o papel de Davi aqui hoje. E sabe qual foi o papel de Davi? Primeiro, de enxergar a pedrinha. Deus me trouxe aqui nessa noite para enxergar você. Para tirar o peso que está em cima de você. Dizer: dá licença, Satanás. Com todo respeito, em nome de Jesus, vaza. Tipo o Hulk, sabe? Os Vingadores. Vocês não viram os Vingadores, gente? Pelo amor de Deus. Satanás, com todo respeito, sai de cima dessa pedrinha. Porque Deus tem um plano para ela hoje. Deus tem um plano para você, pedrinha. Sabe o que o menino fez? Enxergou a pedrinha. Tirou o peso de cima da pedrinha. Levantou a pedrinha. Eu vim aqui com uma palavra para te levantar. E sabe o que esse menino fez?
lançou a pedrinha para o propósito que ela foi criada. Sabe o que eu vim aqui fazer nessa noite? Eu vim tirar o peso de cima de você. Eu vim aqui te levantar na autoridade do nome de Jesus. Eu vim aqui para te levantar, para te erguer, porque Ele te viu. O Senhor não quer usar a espada, o Senhor não quer usar a flecha, o Senhor não quer usar a lança, Ele quer usar você, pedrinha. E o que Davi fez? Lança a pedrinha para o propósito dela. Ei, você foi criado por um propósito. Entenda isso. E quando você entende que você foi criado por um propósito, as suas crises existenciais vão se embora. Porque você não vai olhar para o espelho e dizer, eu sou vítima. Você não vai olhar mais para o espelho e vai dizer, me rejeitaram. Você não vai olhar mais para o espelho e dizer, não me querem, me abandonaram, me rejeitaram. Não! Você sabe que mesmo que estejam pisando em você, sempre vai ter um menino. Que amando de Deus, vai te conduzir para aquilo que você foi criado. Eu vou te informar uma coisa, pedrinha, talvez aquela pedrinha não soubesse. Davi fez um suspense porque ele pegou umas 5 pedrinhas, né? E aí ele não dizia qual que era. Aí ele pegou lá a pedrinha e lançou a pedrinha. Ei, você foi criado por um propósito, derrubar um gigante. É simples saber por que não chegou a sua vez. É porque talvez o gigante ainda não tenha se levantado. Ou se ele já se levantou, o negócio precisa piorar um pouco mais. Para a glória não ser da espada, a glória não ser da lança, a lança e nem da flecha. Mas é olhar para você e todo mundo vai falar assim, mas ela não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Fala para mim, pela sua lógica, se você estivesse lá no lugar dos soldados, quando Davi pega aquela pedra, fala, esse menino é doido, vai pegar uma pedrinha. Você acha que não me chamam de louco quando eu decidi fazer um encontro de encorajamento? Você não acha que todo dia o diabo sopra no meu ouvido e diz, você é louco, essas pessoas não vão lá no encontro, elas não querem nada com nada, elas não querem ouvir. Você fica sofrendo porque você quer ajudá-las, você fica implorando para elas irem lá para ouvir a mensagem, para ajudar a vida delas, elas não querem saber. Elas não vão dar em nada. Deixa pisarem nelas. Você não percebeu que elas não querem ser ajudadas? Davi teve que se livrar de todas aquelas vozes, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para aquela pedrinha. Ei, já pode dizer o que ele quiser, as pessoas podem tentar me desanimar o que quiser, mas eu sei que Deus tem um propósito para você. Ele vai te usar, cara. Ele vai te usar de uma forma que você ainda nunca imaginou. E aí, esse sentimento de que você não serve para nada, ele vai sumir, porque você vai entender que, na verdade, é que você foi criado por um único objetivo. Amém? Pedrinha, esponjinha. Você não é um erro. Você não é um erro. Deixa o gigante se levantar. Deixa as espadas se apresentarem. Deixa as flechas se reunirem. Deixa as lanças dizerem, eu sou forte, eu que devo. Não. É você. Você que vai derrubar o gigante.